Fala galera, como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Então, o presbítero Jeffs passando por aqui, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade, né, na série que nós estamos fazendo aí dos 35 milagres de Jesus. E hoje eu quero falar um dos milagres, né, muito conhecido de Jesus, né, aquele texto onde fala que Jesus, né, ele apazigua a tempestade. Então a gente vai falar, né, sobre esse milagre e eu quero já te convidar a você curtir o meu canal, compartilhar, né, esses vídeos de estudo para que alcance o maior número de pessoas, tá bom? Então hoje o nosso estudo ele vai estar baseado nesse milagre de Jesus, né, quando eles vão atravessar o mar da Galileia, né, e Jesus ele vai ali acalmar, né, uma grande tempestade, tá bom? Então, a guisa de introdução, pessoal, é bom a gente entender que esse milagre ele está narrado nos três evangelhos sinóticos. Quando eu falo sinótico, eu estou dizendo que é uma visão conjunta, né, dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, acerca da obra, né, e ministério de Jesus. Então o milagre está narrado em Mateus 8, né, do 23 ao 27, em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, e em Lucas capítulo 8, do 22 ao 25. Então é bom você ler, né, esse milagre na perspectiva de cada evangelista, né, para que daí você venha tirar algumas lições, né, e ter uma profundidade maior nesse milagre, tá bom? Então a gente vai pegar como base aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, tá bom? O texto é muito conhecido, né, muito falado, e eu quero falar aqui sobre algumas lições a respeito disso. O texto diz assim, ó, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se e acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, pessoal, nós lemos aqui o milagre, né, na perspectiva de Marcos. Então é bom a gente entender, né, e compreender um pouco, né, o contexto que esse milagre aconteceu. Como eu falei com vocês, nesse milagre, né, que Jesus acalma a tempestade, a grande tempestade, é um milagre muito conhecido, né, muito pregado, muito falado. E o contexto aqui, o interessante, como eu já falei, que este acontecimento é narrado nos três evangelhos, né? E tomando aqui o evangelho de Marcos, nós vamos ver que no contexto desse milagre, Jesus estava contando, né, uma série de parábolas. Porque uma grande, né, multidão começou a seguir Jesus e Jesus começou a ensinar. E neste momento, né, que essa grande multidão está seguindo Jesus, ele vai contar algumas parábolas, né? A parábola do semeador, a parábola da candeia, né? A parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então Jesus ele vai passar o dia todo ensinando, né, essa grande multidão. E quando chega a tarde, ele vai chamar os seus discípulos, né, e vai dizer: ó, entremos no barco e passemos para o outro lado. E é nesse momento que vai acontecer, que vai se levantar uma grande tempestade. Então é nesse momento. Então, pessoal, como eu estava dizendo, aí nessa travessia, no meio da travessia, vai se levantar uma grande tempestade. Então é interessante nós conhecermos aqui, né, falando um pouco sobre o Mar da Galileia. Ele tem 21, né, metros de largura e 13 de comprimento. Na realidade,
né, Lucas vai chamar até de Lago de Genezaré, né, é um dos maiores reservatórios, né, de água doce, né, do Oriente Médio. E o Mar da Galileia, né, ele está aproximadamente a 200 metros abaixo, né, do nível do mar. E no seu lado nordeste tem o Monte Hermon, que está a 2.700 metros acima do nível do mar. Por que eu estou falando isso? Porque o Mar da Galileia, por ele estar muito abaixo do nível do mar, ele é propício, né, para acontecer tempestades ali. Então, no Evangelho de Mateus, quando a gente vê esse milagre, né, sendo narrado lá, nós vamos ver que Mateus ele usa aqui, né, no grego, uma palavra chamada seísmo, quando ele usa o termo, né, uma grande tempestade, aqui em Mateus 8:24. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Então, esse termo que em Mateus, no grego, é uma expressão seísmo, que quer dizer que foi como um terremoto que aconteceu naquele momento, uma grande tempestade, ao ponto, né, que os discípulos eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer. E olha que os discípulos de Jesus, a maioria deles trabalhavam com pesca, né? Pedro era pescador, né? Tiago era pescador, João era pescador, André era pescador. Então a maioria dos discípulos de Jesus, eles trabalhavam com pesca. Eles conheciam de tempestade, mas essa tempestade que se levantou nesse dia foi uma tempestade que eles nunca viram na vida. E o interessante é que o Mar da Galileia era o local, né, onde eles trabalhavam. E Jesus ele estava saindo do lado da Galileia, estava indo para uma região chamada de Decápolis, aonde ele ia libertar, né, um homem possesso de demônios. E no meio desse percurso, saindo de uma margem para outra, vai acontecer essa grande tempestade. Então Jesus ele estava ali com seus discípulos, né, dentro desse barco, e no meio da travessia acontece essa tempestade. Lucas ele vai, né, trazer um termo grego, né, ventania furiosa, né, que descreve, né, que era uma forte tempestade, né, de vento para designar uma grande tempestade. Então, entendendo o contexto aqui, né, Jesus estava ensinando o dia todo, chama os seus discípulos para entrar no barco e atravessar para o outro lado, a região de Decápolis. E nessa travessia, Jesus ele vai, né, para uma parte do barco onde ele vai deitar para descansar, porque como ele passou o dia todo ensinando, ele estava cansado. Então Jesus pega um travesseiro, algumas versões diz almofada, e ali no convés, que era separado para o piloto, né, dormir, né, que tinha ali um travesseiro, uma almofada, Jesus ele vai se reclinar ali porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus ele estava cansado. E Jesus ele vai se reclinar ali para dormir. Então é nesse momento que se levanta essa grande, né, tempestade. Então é um dado importante, né, que todos os barcos ali de pesca eles tinham nesse convés, né, para elevado, né, um convés elevado para o piloto dormir. E é nesse local, né, que Jesus ele vai reclinar, né, a sua cabeça, porque ele estava exausto de ensinar, para descansar, para dormir. Então é nesse momento que vai se levantar essa grande tempestade. Então no momento, né, que se levanta essa grande tempestade, os discípulos eles vão se apavorar, vão entrar em desespero. E aqui no Evangelho, né, de Marcos, nós vamos ver que eles vão ir, né, até Jesus, e eles vão acordar Jesus e vão dizer: Mestre, não te importa, né, que perecemos? Olha só, o versículo de número 38. Ó, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não está, não importa com isso. Ou seja, os discípulos agora eles se desesperaram, porque a tempestade que se levantou foi uma tempestade que fugiu do campo de previsibilidade dos discípulos. E Jesus estava dormindo naquele momento. Jesus estava ali dormindo naquele momento. Então a gente vai ver que nesse momento, né, Jesus ele vai se levantar, né, que o texto continua dizendo, ó, quando eles disseram: Mestre,
nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso, né? O versículo Marcos 4:38. Aí o 39, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. Então, irmão, a gente vai ver que aqui no versículo, né, de número 37, ó, de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Então a gente vê aqui em Marcos 4:37 que se levantou uma grande tempestade, um termo grego usado por Mateus como seísmo, que foi como um terremoto. Então a gente vê que no versículo 37 se levanta uma grande tempestade. Mas quando a gente chega no versículo 39, a gente vê que Jesus também se levanta para acalmar a tempestade. E nesse momento, Jesus ele se levanta, né, e fala com o vento e fala com o mar. E ele diz: acalma-te vento e aquieta-te mar. E logo depois disso, né, o vento parou e tudo ficou calmo. Aí Jesus olhou para os seus discípulos, né, e disse para eles, né, por que vocês estão assim tão medrosos? Algumas versões, por que vocês não têm fé? Jesus vai falar, por que vocês estão medrosos e por que vocês ainda não têm fé? Então perceba, irmão, que Jesus primeiro ele acalma, né, a tempestade e depois ele vira para os seus discípulos e diz, por que vocês estão tão medrosos? Por acaso vocês não têm fé? E o texto vai continuar dizendo, né, que eles começaram a olhar um para os outros, os discípulos de Jesus, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles ficaram mais impressionados com a autoridade de Jesus sobre a tempestade, né? Mais, tipo assim, sem entender a tamanha autoridade que Jesus tinha sobre a tempestade do que com a própria tempestade. Eles ficaram mais assustados, né, com a autoridade de Jesus sobre a tempestade do que com a própria tempestade. E é nesse momento que Jesus acalma a tempestade, né, e o texto, né, diz que o vento parou e tudo ficou calmo. Então, irmãos, o milagre é esse. Jesus, né, ele estava presente ali no barco, dormindo, estava no controle de todas as coisas. Então, eu queria deixar aqui, né, apenas duas lições desse milagre. São várias que tem, né? A primeira, o barco pode até encher de água, mas não vai afundar. Perceba-se, irmãos, que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Mas quando a grande tempestade chegou, nenhum deles pularam do barco, porque eles sabiam que em meio de qualquer tempestade, o melhor lugar para mim estar, para você estar, ainda é dentro do barco. Ou seja, então a primeira lição que eu quero deixar para a sua vida, né, nesse milagre de Jesus, é que o barco pode até encher de água, mas ele não vai afundar porque Jesus está dentro do barco. E quando Jesus está dentro do barco, ele garante a vitória. Então o segredo eu e você nunca tirar Jesus de dentro do nosso barco, porque Jesus pode estar dormindo ou estar acordado, mas ele está no controle de todas as coisas. Então essa lição ela é muito importante porque as águas aqui, né, Marcos 4:37 né, diz que levantou um forte vendaval, mas quando a gente chega, né, no versículo 39, Jesus se levantou. Então as águas aqui nós podemos dizer que são os problemas da nossa vida. Todos nós estamos propícios a passar por problemas, por situações difíceis, mas quando Jesus está na causa, né, ele acalma a tempestade, ele garante a vitória. Então nós temos que entender que o resultado que nós vamos ter de qualquer problema que nós passamos vai ser depender da forma que nós lidamos com esses problemas, porque o resultado final vai depender da forma que nós lidamos. Quantas dificuldades, quantas lutas, né, aparecem em nossa vida, mas se a gente saber lidar com o problema e entender que Jesus está no barco e nos garante a vitória, pode ter certeza que o resultado vai acontecer. Então, eu quero te dizer que qualquer tempestade que se levantar, né, no seu barco, pode ter certeza que se Jesus estiver lá, ele também vai se levantar e vai acalmar essa tempestade. Então a primeira lição que eu queria deixar era essa, e a segunda é: Jesus acaba com a tempestade. Então eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele se levanta, né, Marcos 4:39, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se, e o vento se aquietou e fez-se completa
bonança. Então existem problemas na nossa vida, irmãos, que só Jesus, né, ele pode resolver. A gente vê ali que os discípulos, né, nada puderam contra, né, aquela grande tempestade, mas Jesus que estava ali no barco, né, ele estava no controle de todas as coisas e só ele poderia resolver aquele problema. Então aqui nós aprendemos uma lição extraordinária com os discípulos, porque eles pediram ajuda a quem podia resolver aquele problema. Muitas das vezes nós pedimos ajuda em tantos lugares errados e esquecemos de pedir a Jesus, que pode resolver o meu e o teu problema. Então, irmãos, eu queria deixar esse milagre, essas lições aí para sua vida, que Deus possa estar te abençoando, tá bom? Um abraço aí, fique com Deus.